Olá, gente, tudo bem? Mais um episódio aqui diretamente do BRM Nova York. O cara que tá fugindo de mim já tem algum tempinho, Felipe Barreto Veiga. Nunca fugindo. Não, lá em São Paulo você fugiu. É verdade. Não deu lá Mas em São aqui em Paulo. Nova York não. Aqui em Nova York não, aqui é porque aqui é mais difícil, né? Então Aqui não deu. Aqui não deu, né? Por exemplo. Filipão, muito obrigado por estar aqui, tá? Aqui com você. Na verdade, é a segunda vez que você participa do nosso canal. Já teve um episódio com você muito bom lá no Diga Aí. Mas hoje a pauta é outra. Queria saber o seguinte. Você já imaginou que a gente teria uma empresa do Espírito Santo trazendo um evento como este para dentro do Harvard Club em Nova York? Rapaz, essa é uma ótima pergunta. Olha, eu estava aqui no ano passado, então sim, né? Eu já imaginava que esse ano seria grandioso. Mas a primeira vez que eu vim, eu não tinha noção da dimensão do movimento do Brazilian Regional Markets, do trabalho que a Apex vem fazendo, né? E é um trabalho que não somente envolve, né, os agentes privados, mas também os agentes públicos. E essa combinação é muito importante para a gente construir um país melhor, mais competitivo e com integração entre todos os setores, né? O público e o privado dialogando nessa simbiose importante. Eu acho que a Apex consegue trazer isso para dentro do ambiente do Brazilian Regional Markets. É muito importante para que a gente possa construir um país melhor, mais competitivo e mais justo. Concordo. Agora sim, vamos lá. Você é um cara que está numa praça diferente do Espírito Santo. Você está em São Paulo, né? Então, quando assim, a gente pega Espírito Santo e pensa fazer um evento em Nova York, é diferente quando a gente pensa São Paulo vindo para Nova York. Só que o objetivo aqui, pelo contrário, não é divulgar só o Brasil, é divulgar o que a APEC chama das onças brasileiras, estados como o Espírito Santo. O que você acha, que você já conhece o Espírito Santo, que um estado como aquele tem principalmente para oferecer para os investidores americanos, já que esse é o objetivo, né, de expandir esses modelos de investimento, expandir o americano não apenas nos grandes centros? Eu acho que, primeiro, né, começa por um ambiente institucional com segurança, previsibilidade, né, que isso é muito importante quando a gente está falando de negócio de investimento de capital. Acho que também é um celeiro de talentos, né, e, consequentemente, isso acaba criando um celeiro de novos negócios, indústrias, companhias, startups que ajudam a desenvolver o Estado. E uma vez, né, que essas empresas elas já têm um nível de presença ou de dominância no seu próprio Estado, elas começam a expandir para o Brasil e, por que não, para o mundo, né? E acho que, né, são essas características que acabam transformando negócios locais em negócios regionais, por que não nacionais e por que não internacionais. Perfeito, né? perfeito. Então, é um processo, e eu acho que o Espírito Santo, com uma estratégia de longo prazo, que não começou hoje, né? Começou há mais ou menos 30 anos, né? E muito alavancado até mesmo pelo Porto, eu entendo que o Espírito Santo ele está surfando essa onda e colhendo os frutos daquilo que ele começou a plantar há muitos anos atrás. Um exemplo para vários outros estados do Brasil, vários outros estados que podem ser consideradas onças brasileiras, assim como o Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo, concordo. Agora vamos lá. O Brasil hoje, já que a gente está aqui falando principalmente para a pessoa que gostaria de investir mais em Brasil, né, independentemente do estado, mas principalmente nas onças brasileiras, o Brasil hoje está passando por muitas turbulências políticas, econômicas e tal. Mas vamos dar um recado aqui para a galera, né, que está assistindo, seja você internacional, mas principalmente nacional, como que o Brasil ainda é um país, um país assim que tem muito potencial econômico. E eu estou querendo fazer essa pergunta porque você é um cara que trabalha com M&A, você é um cara que trabalha muito com essa questão de fusões e aquisições, então o mercado, o dinamismo do mercado você vivencia todos os dias. Qual é esse recado que você tem para dar? Bom, acho que o recado é que o país, né, apesar de estar passando por desafios políticos e econômicos, né, a grande verdade é que esses desafios eles são melhores do que no passado, né? Então o nosso hoje é melhor que o nosso ontem. Isso é verdade, isso é verdade. E quando a gente olha para os dados, né, da nossa economia, muito embora a gente ainda tenha fricções políticas, fricções institucionais, as nossas instituições são fortes, os dados da economia são positivos, o Brasil vem crescendo numa taxa minimamente elevada, 3,4% no ano passado, foi o crescimento do nosso PIB, a gente está num momento de pleno emprego, a gente tem indicadores de que a taxa básica de juros, né, a nossa Selic, que chegou a 14,75%, deve começar a cair nos próximos meses. Já comecei a ler sobre isso. Então, acho que existem indicadores que mostram que o país ele está num caminho certo e o Brasil também tem uma sorte, né? Quando a gente olha para os nossos pares na América Latina, com exceção da Argentina que está vivendo um momento econômico interessante agora, de recuperação, nós estamos numa posição de protagonismo. Quando a gente se compara, sem dúvida. Quando a gente se compara com os nossos pares no BRICS, né? Então Índia, Rússia, China e África do Sul, Índia está bastante complicada. China, ela está num momento de desaceleração econômica e também tem as suas complicações. A Rússia nem se fala. A África do Sul perdeu a relevância que tinha há 10, 15 anos atrás. E o Brasil, portanto, ocupa uma posição de destaque e desses países, né, com exceção da África do Sul, que geopoliticamente, né, ela é muito menos relevante que esses outros países do BRICS, o Brasil ele tem uma posição ainda neutra, né, em termos de
política econômica e geopolítica. Então, acho que a gente se beneficia de todos esses fatores e acredito que os últimos anos, principalmente com essa alternância de poder pós-impeachment, mostram que as nossas instituições são fortes, né, que a sociedade brasileira está cada vez mais preparada para lidar com o diálogo. E com mais conhecimento também. E com mais conhecimento, né? Seja intelectual, seja político. Sim. Então, a gente vem atraindo capital. É claro que quando a gente olha, né, para o mercado de ações brasileiro, né, a gente tem as empresas brasileiras listadas em bolsa com valores, elas estão baratas, né? Sim, a sim. gente tem uma desvalorização da nossa moeda, a gente não tem IPOs, isso acaba prejudicando o movimento de M&A, porque não tem novo capital para se fazer aquisições. Sim. Por outro lado, o mercado de emissões de dívida apresentou um recorde no ano passado, mesmo com a Selic super alta. A gente teve um crescimento de 73% das emissões de dívidas, debêntures, CRAs, CRIs, em comparação com 2023. Tudo isso mostra um ambiente econômico potencialmente vantajoso. E a gente tem eleições presidenciais agora em 2026. Que devem aí fechar um cenário. E existe um otimismo tanto, né, dos empresários, dos agentes privados, dos investidores nacionais, como também dos estrangeiros que estão de olhos no Brasil e também nesse desfecho do cenário eleitoral de 2026. Que bom que você tocou essa questão dos estrangeiros que estão de olho no Brasil, que essa era a minha última pergunta aqui para você, né? Porque querendo ou não, quando você está lá em São Paulo e seu escritório já está super, enfim, relevante assim nesse aspecto e muitas pessoas te pedindo... Você é muito generoso. Não sou na realidade. Como que o investidor estrangeiro está olhando para o Brasil hoje? Olha, a gente vem percebendo um maior apetite do investidor estrangeiro em realizar negócios no Brasil, principalmente transações de equity, ou seja, transações de aquisição de participação societária em empresas brasileiras. A gente viu um movimento semelhante a esse entre 2017 e 2020, quando os fundos de investimento em Venture Capital acabaram alocando um capital relevante no Brasil, principalmente olhando tese de empresas de tecnologia e startups. O que a gente está vendo agora, entre o segundo semestre de 2024 e agora esse primeiro trimestre de 2025, é o interesse em diversos tipos de negócio, não essencialmente tecnologia. Tecnologia ainda continua sendo um assunto quente, que o investidor estrangeiro ainda olha com bastante cuidado, mas a gente está vendo eles investirem em outros setores, como, por exemplo, educação, empresas do setor siderurgia e aço, empresas de serviços. Então, o apetite dele em Brasil está crescendo e está diversificado. Legal. Aí, a dúvida que fica, né, é se esse apetite vai se manter caso esse cenário eleitoral que se aproxime em 2026 seja diferente daquilo que o mercado projetou. Ainda é muito difícil cravar, né, qual que vai ser esse cenário eleitoral. Está completamente incerto. Está completamente incerto. Apesar de haver uma falta de popularidade, né, do nosso presidente, ainda não há um candidato Ele vem certo. caindo muito, mas o outro lado não tem, e aí dizem que a esquerda não tem um outro candidato que não o Lula. Exato. E a direita não sabe para onde vai. Tem a questão do Bolsonaro e tem outros vários players que poderiam vir. Bons, e aí teve um indicador das eleições municipais, né, onde o partido do presidente acabou perdendo, né, em grande parte das eleições que concorreu. Então, acho que o investidor estrangeiro está de olho nisso, né? E ele está de olho nisso por quê? Porque os demais indicadores são minimamente positivos e fazem com que ele tome um pouco do seu... Ele invista um pouco do seu tempo analisando o Brasil, esperando aí o desfecho desse cenário. Perfeito. Mas então, se você fizer toda uma análise disso que a gente conversou aqui, você está esperançoso para o país? Super. Eu sou um otimista nato e acho que da forma como as coisas vêm evoluindo na nossa sociedade, apesar dos trancos e barrancos, o Brasil de hoje é melhor que o de ontem. Sem dúvida. E certamente o de amanhã vai ser ainda melhor. É isso. Galera, Felipe Barreto Veiga, do BB Advogados. Obrigado. Tamo junto. Valeu, um abraço. Valeu.